Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Liturgia e Vida. Que bom ter vocês aqui para a nossa conversa de hoje. Olá a todos. Hoje, a liturgia nos propõe uma festa muito especial, né? A exaltação da Santa Cruz. Um convite para a gente olhar para o centro mesmo da nossa fé. Exatamente. É um dia para a gente pensar nesse paradoxo, né? Como é que um símbolo de sofrimento, de morte, como a cruz, se torna o maior sinal de esperança e de vida para nós cristãs. Pois é, e é sobre isso que a gente quer conversar hoje. Vamos, assim, explorar um pouco as leituras bíblicas deste domingo. Temos Números, o Salmo 77, Filipenses e o Evangelho de João. Isso. A ideia é ver como essas passagens podem iluminar a nossa vida, a nossa caminhada hoje. Vamos começar então com a primeira leitura lá do livro dos Números. Aquela história no deserto. Ah, sim. O povo está cansado, murmura contra Deus, contra Moisés. E aí aparecem aquelas serpentes venenosas, né? Uma situação difícil. Muito difícil. E Deus dá uma instrução bem curiosa para Moisés. Está lá em Números capítulo 21. Moisés fez uma serpente de bronze e colocou-a numa haste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e vivia. Impressionante, né? A pessoa tinha que olhar justamente para o símbolo daquilo que trazia a morte, para poder viver. Que coisa. É uma imagem muito forte. A cura vem não por ignorar o mal, sabe? Mas por olhar para ele, confrontar através de um sinal que Deus dá. Um sinal que exige. Bom, exige fé, confiança. Entendi. Não é mágica. Não de jeito nenhum. É um ato de fé. E, claro, isso aponta direto para Cristo na cruz. Olhar para Ele, que assumiu nossas dores, nossas mordidas, é ali que a gente encontra a cura de verdade. Faz todo sentido. E pensando nas nossas mordidas de hoje, sei lá, ansiedade, a mágoa, a solidão, a gente tende a querer fugir, né? Esquecer. Pois é, mas a leitura sugere o contrário. Olhar para a cruz. Porque ali tem alguém que entende a nossa dor profundamente. É um convite a encarar, mas com fé, sabendo que não estão sozinhos nessa dor. Isso traz uma esperança, né? Com certeza. E talvez uma prática pra gente. Quando tiver difícil, quando a mordida doer, parar um instante, respirar, olhar para a cruz, mesmo que mentalmente, e dizer: Jesus, tu conhece isso aqui que eu tô sentindo. Eu olho para ti e confio na tua cura. Uma oração de confiança mesmo. Isso. E essa ideia de olhar para o sofrimento e encontrar um sentido me leva para a segunda leitura, de Filipenses. Aquele hino é maravilhoso. Ao hino da kenosis. Lindo mesmo. Paulo fala de Jesus que, mesmo sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo. Assumiu nossa condição humana de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. É um esvaziamento total. E que contraste, né? Com a nossa cultura que busca tanto poder, o sucesso a qualquer custo. Totalmente. O caminho de Jesus é outro. É o da humildade, do serviço. A grandeza dele se revela justamente aí, nessa entrega, nessa obediência por amor. E a cruz é o ponto máximo disso. Exato. O símbolo da humilhação se torna lugar da exaltação. E isso, sabe, valida tantos sacrifícios que a gente vê no dia a dia, né? Como assim? Penso nos pais que se doam pelos filhos, nos filhos que cuidam dos pais idosos, nos profissionais que trabalham pelo bem comum sem buscar holofotes. É a grandeza do amor que serve. Verdade. É um chamado para a gente também, né? Praticar pequenos gestos de esvaziamento. Abrir mão de uma coisinha aqui, outra ali. Sim, do nosso tempo, do conforto, de uma preferência. Para poder servir alguém, unindo o nosso pequeno gesto ao grande gesto de Jesus. Fazendo essa conexão. E falando em conexão, o Evangelho de João faz isso de forma explícita, ligando a cruz com a serpente do deserto. Isso mesmo. Jesus diz a Nicodemos, né? Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. E aí vem aquela frase tão conhecida: pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito.
É o coração do evangelho, praticamente. É o ápice. Ser levantado na cruz, para Jesus, não é derrota. É glorificação. É entrega total por amor. A cruz não é a última palavra, entende? Entendi. É a prova máxima do amor de Deus. Exatamente, um amor que não veio para condenar ninguém, mas para salvar. E a vida eterna, ela começa agora, aqui, quando a gente crê e acolhe esse amor que salva. Um amor que não mede esforços, que se doa por completo. E quando a gente tenta amar assim também, perdoando, servindo, mesmo quando custa. A gente está elevando Cristo no mundo, testemunhando esse amor. Nossa, que bonito pensar assim. Então, celebrar a exaltação da Santa Cruz é quase uma revolução no nosso jeito de olhar para as coisas, né? É sim, é ver força onde parece fraqueza, ver vitória onde o mundo vê fracasso, ver a vida brotando da entrega total por amor. É aprender a abraçar as nossas cruzes, as dificuldades, não com revolta, mas com esperança, sabendo que elas podem ser transformadas. Isso, a cruz se torna esse lugar onde Deus entende a nossa dor mais profunda e nos oferece resgate e sentido. É um convite constante a transformar a murmuração em gratidão, sabe? Sim, Transformar o orgulho em serviço humilde, o medo em confiança. A misericórdia de Deus está sempre ali, disponível. fica então essa provocação para a gente pensar durante a semana, né? Como é que a gente pode, no dia a dia, transformar nossas pequenas cruzes, nossas dificuldades, em chance de amar mais, de servir, de levar um pouco de esperança para alguém? Uma ótima reflexão. E se essa nossa conversa ajudou você de alguma forma, fica o convite. Curta o vídeo, deixe seu comentário, compartilhe. E claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal Liturgia e Vida para a gente continuar caminhando juntos. Isso mesmo. Agradecemos demais a sua companhia, a sua escuta. Que a paz de Cristo que brota dessa cruz gloriosa e a bênção de Deus acompanhe você e sua família. Até a próxima. Até a próxima!